Paz, queridos. Muito bom estar aqui. Para mais uma vez nós estamos ouvindo o que Deus tem para nós nessa noite. É a terça-feira da resposta. E é a terça-feira que o Senhor vai falar mais uma vez no nosso coração. O Senhor tem toda terça-feira, Ele tem derramado a porção sobre a nossa vida. E hoje, nós como líderes da família, nós estamos aqui para trazer um pouquinho para a igreja do que Deus tem colocado no nosso coração. Nós oramos falando com o Senhor, o que o Senhor tem a falar conosco nesses dias. E nós orando, e Isaac despertou para esse assunto que o Senhor colocou no coração dele e também no meu coração. Irmãos, a família é projeto de Deus, a sua família é projeto de Deus. A primeira instituição que Deus criou, depois que Ele formou tudo, o universo, e Ele formou o quê? A família. Ele fez o homem e depois a mulher, e essa instituição seria para crescer, esse casal que crescer e ter muitos filhos. É o propósito eterno do Senhor, é ter uma família de muitos filhos para a sua glória. Amém? Olha para vocês verem a importância da família para Deus. Então, o Senhor, Ele tem despertado os nossos corações para estar trazendo para a igreja a importância que a tua família tem para o Senhor. É um projeto de Deus. O tema que Deus falou no nosso coração é ser transparência. É transparência. Que nós precisamos, né, como família, como filho, como esposo, marido, mãe, pai, precisamos ser transparentes dentro da família. O que é uma pessoa transparente? Uma pessoa transparente é aquela que sempre deixa claro o que pensa. Ou seja, uma pessoa que não tem nada a esconder, é ser transparente. A transparência é a chave da felicidade de uma família, ser transparente. A transparência é um atributo que pode ser considerado uma grande qualidade dentro do relacionamento. Uma pessoa sincera, íntegra de caráter, possui honestidade e retidão em suas ações. A sinceridade é considerada uma grande virtude e a porta aberta para o relacionamento feliz de uma família. Em Gênesis capítulo 2, versículo 22, como eu já disse no início, é a instituição que Deus fez, a família. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez a mulher e a trouxe para Adão. Lá no mesmo capítulo, capítulo 2, no versículo 24 e 25, mais na frente, você vai ler que está escrito: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Tem como você esconder algo de você mesmo? Pense comigo. Tem como você esconder algo de você? Se eu não vou ser transparente com isso comigo mesmo. Não tem. Irmãos, não existe lógica no que a gente está falando. Biblicamente, é preciso haver a transparência entre o casal. Às vezes fala assim, mas eu preciso de privacidade. Então, para que minha esposa vai saber a senha do meu celular? Vamos dar este exemplo, por exemplo, porque o exemplo que mais tem causado problema em muitas famílias é o celular. Então, às vezes, pensar, é um direito meu esconder a senha. Eu tenho direito a ter privacidade. Vocês acham isso correto? O marido não deixar a esposa participar da senha do telefone dele. Eu vejo que, ou a esposa, ou vice-versa, eu vejo que quem não deve, não tem que esconder nada. Né? Eu quero privacidade. Você acha que você, nesse tempo que nós vivemos, você tem privacidade do que aqui na Terra? Tem pessoa que nem te conhece e sabe, já entrou na sua rede social, sabe da sua vida.
Não é verdade? Entra lá, sabe, vê as fotos e sabe meia coisa da sua vida, sabe muitas vezes muito mais do que muitos que estão perto de você. Então, privacidade, casou, você não existe essa palavra. É preciso haver transparência. Nós vemos que o homem e a mulher, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Por quê que eles não se envergonhavam? Porque não havia pecado. Quando nós escondemos algo do outro, você não acha que tem alguma coisa errada? Já não tem alguma coisa, já não tem uma brecha para o pecado entrar? O que vocês acham? Quando nós começamos a esconder algo do nosso cônjuge, porque tem alguma coisa que nós não queremos que saiba. Então, há pecado. Então, Adão e Eva não tinham vergonha um do outro, porque eles eram uma só carne, e não havia o pecado. Então, esconder a nudez não ser transparente. É esconder a senha do celular, do e-mail, do Facebook. Isso significa que a falta de transparência gera pecado e destrói um relacionamento, destrói o seu casamento, destrói a sua família. Quando a gente se casa, né, tem uma palavra que ela não existe mais na nossa vida, que é o eu. O meu, né? Isso é meu, isso agora é nosso, né? Então, para os jovens que estão aí, que ainda não casou, começa a pensar nisso aí, que a partir do momento que casa, a sua privacidade acabou. Hoje você é uma só carne. Então, não existe mais o meu, o eu, é o nosso. Então, o meu salário é o salário da Leia, o celular dela é meu celular, o celular dela é meu também. Então, assim, a gente não tem que esconder nada. Então, o meu celular, ela sabe como que abre lá, entra, se você quiser ver, no Facebook, em qualquer rede social, os e-mails. Então, é o seguinte, não pode ter mais o meu, né? Agora é o nosso, uma só carne. Não tem nada que esconder. Por que eu tenho que esconder alguma coisa dela? E, igual a gente falou, normalmente a falta de transparência, ela leva ao pecado. Porque se você está escondendo, é porque tem alguma coisa errada, né? Pecado é um combustível para o inimigo ter força para agir nas nossas vidas, nos tornar escravo e prisioneiro, e não conseguimos desprender daquilo, né? O pecado traz prazer e satisfaz a carne, porém momentaneamente. Então a gente tem muito cuidado, né? Eva, ela não teve transparência com Adão. Na hora que a serpente, né, foi lá, conversou com a Eva, falou com ela sobre a árvore. Vocês acham que a Eva teve transparência? Se ela tivesse transparência, o que ela ia fazer? Ela ia procurar Adão e falar: Adão, olha, a serpente veio aqui e falou comigo que é besteira a gente não comer daquela árvore, porque aquela árvore, porque fruto é bom, ele vai abrir nossa mente. Mas a Eva não fez isso. Ela comeu do fruto, depois foi lá e deu para Adão. E Adão também, ele não teve transparência com Deus. Porque se ele tivesse, ele ia pegar opinião com Deus, porque Deus de si falava com ele, não era verdade? Ele tinha um momento que Deus vinha e conversava com ele. Então ele poderia chegar para Eva comeu, a serpente falou com ela, e aí, né? Deus seria diferente o que aconteceu. Quando não temos transparência, temos consequência. Então, a sequência veio o pecado, porque não tiver transparência em conversar com Deus antes de comer da fruta. O ato da serpente nos dias de hoje é a famosa frase: isso não tem nada a ver, que gera falta de transparência, gera o pecado, que gera a morte. Então, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso gera a falta de transparência. Às vezes, uma pequena decisão que você pensa que é tão simples, tem nada a ver, isso eu vou fazer, não preciso de eu comunicar, não preciso de conversar, aí já vai gerar conflito, vai gerar contenda, vai gerar problema no casamento. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, o que a palavra diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Quer dizer, o pecado, ele gera morte, mas Jesus, ele veio para nos dar vida, irmãos. O Senhor Jesus nos ama. Olha que coisa maravilhosa, mesmo nós tendo gerados no pecado, Jesus, ele veio e pagou o preço por nós. Nós temos direito de vida eterna através de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. Nessa noite, Jesus, ele está nos dando mais uma oportunidade, abrindo a nossa mente, nos mostrando o que está de errado na nossa vida. O que falta para que nós possamos falar, nós somos noiva de Cristo, estamos purificando as nossas vestes. Então, nós vamos citar aqui alguns pecados, né, irmão? Que pode realmente destruir uma família, destruir um relacionamento. O que nós vemos, em primeiro lugar, que através de você não ter transparência, já vem a mentira, né? Já vem o engano. E a mentira é de quê? A palavra de Deus diz que a mentira é do diabo. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o início e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Todas as pessoas, quando elas têm que esconder algo de outra pessoa, ela vai, num relacionamento, ela vai mentir. Porque está escondendo, não quer ser transparente, então vai deixar de ter um relacionamento com Deus e ter um relacionamento com o pai da mentira, que é o diabo. Mas nós sabemos que nós somos uma igreja purificada pelo sangue de Jesus. Mas muitas das vezes as pessoas são enganadas, deixam as brechas entrar e com pequenas... Não existe pequenos pecados, né? Aí pensa, não tem nada a ver eu falar isso aqui, porque eu não quero contar aquilo. E gera a mentira. É assim que o diabo entra na família. É assim que ele destrói o seu relacionamento, o seu casamento, o relacionamento, o exemplo que você deveria dar para os seus filhos. Porque palavras, elas tocam, né? Mas o exemplo, ele arrasta multidões. Nós somos exemplo. Não é verdade? É ou não é? Nós somos exemplo. O exemplo, ele fala mais do que as palavras. O segundo que nós vemos é o orgulho. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz: mas ele nos concede graça maior, pois isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho, ele impede que a graça de Deus venha alcançar a sua vida. Porque o orgulhoso, ele sempre pensa que o jeito que ele pensa é o melhor, é o certo. Então, o orgulhoso, ele não aceita, ele não obedece. Ele não aceita obedecer a palavra de Deus. Porque sempre tem, mas toda regra tem uma exceção, e sempre justifica a forma de pensar. E, no final, o que é que nós concluímos? Que o orgulhoso, ele quer saber mais que Deus. Ele quer ser maior que Deus. Porque as coisas que pensa e as decisões dele é mais correta do que o que está na palavra de Deus. Olha como é sério o orgulho. O orgulho fecha o céu, nos separa do Senhor. O orgulhoso, ele sempre acha que o cônjuge, ele sabe mais. É melhor. Sempre a opinião dele é a melhor, dela é a melhor. Porque é orgulhoso. Sabe que se for achar a opinião do outro melhor, mesmo que seja, vai se humilhar. E o orgulhoso não se humilha. Outro pecado que é a falta nos leva, né, a não ter transparência, é a falta de perdão. Em Mateus 6,14 está escrito: pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também perdoará. Não fiquem brigados um com raiva do outro. A vida é curta. Perdoar e perdoe rápido. O perdão é abrir mão de algo, de falar, abrir mão de reclamar, deixar as feridas cicatrizar.
sabemos que a falta de perdão leva ao inferno. A gente tem um exemplo muito na Bíblia, né, que é de Mical e Davi. Mical é a esposa de Davi, né, todos vocês sabem. Davi, ele matou 200 filisteus para ter Mical. Para ele casar com ele teria que matar 100, e foi lá e matou 200. Só que depois Saul teve problema com Davi, quis matar ele, aí Mical ajudou ele, protegeu ele, ajudou ele a fugir. Depois de fugido, quando ele voltou a ser rei, ele teve Mical de volta. Mas quando Davi foi trazer a arca para a cidade de lá, né, que ele dançou, ele veio dançando, louvando a Deus, Mical desonrou ele, e ele acabou não perdoando Mical pela desonra dele lá, e ele teve uma consequência enorme na vida dele, por a falta de perdão. Ele depois de Mical, ele teve mais 7 mulheres, e ele morreu sozinho. Na época dele morrer, ele na campa, ele não tinha nenhuma mulher com ele. O pessoal pagou uma jovem para aquecer ele durante o finalzinho da vida dele. A falta de perdão. Também, a família de Davi foi totalmente destruída, né? Ele teve um filho que estrupou a irmã, ele teve uma série de consequências na vida dele. Então, assim, a falta de perdão é uma coisa muito séria no nosso relacionamento. É o que a palavra diz, né? Que um abismo chama outro abismo. Às vezes a pessoa guarda mágoa e pensa que é só aquilo ali. Não imagina o que o inimigo está tramando para a sua vida, se é uma vida de desgraça, uma vida, né, sem bênção do Senhor, porque quem não perdoa, o céu fica fechado. Porque como é que você vai orar e pedir perdão a Deus se você não perdoa? Não importa quem você é, pode ser rei. Se não perdoar, será destruído. Não importa. Davi era rei, era um homem segundo o coração de Deus, né? Todo mundo conhece a história dele, mas ele foi totalmente destruído no final. Não importa o tamanho da ofensa que sofre, se não perdoar, será destruído. Independente de estar certo ou errado, Davi foi ofendido, não liberou perdão, sofreu consequências seríssimas. Libera o perdão e livre-se da prisão. O perdão prende. Você fica carregando aquele... você tomar querer que a pessoa... Achar que a pessoa vai morrer, você está tomando um veneno e você mesmo está se destruindo. Né? Às vezes a pessoa não perdoa, fica com raiva do outro e pensa que o outro está sofrendo, mas no final das contas é a pessoa que não perdoa que é o prejudicado. O outro segue a vida. Quem não perdoa que é o que perde, né? Tem uma vida destruída. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi colocado, né, na palavra que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos pecados. Mas só por ele não ter perdoado a esposa e o casamento ter acabado, quantas mulheres que Isaac disse? 7. Ele teve 7 mulheres. Quer dizer, 7 além de Mical. Além de Mical. E nada resolveu o casamento por falta de perdão. Ele não foi um homem feliz. Olha como é séria a falta de perdão. E muitas das vezes, queridos, o que é que nós pensamos? Mas eu não merecia isso. Eu não merecia. Fulano é culpado, eu não tenho que perdoar, não, porque eu não merecia. Mas vocês acham que você merecia Jesus ter ido lá e morrido no seu lugar? Você merecia? Olha, o amor de Deus foi tão grande por nós, é tão grande, tão infinito, que Ele enviou o seu único filho para vir aqui morrer por nós. E Ele não merecia tudo que Ele passou, mas Ele veio para nos dar o perdão. Outra coisa que às vezes nós pensamos, quando a pessoa tem dificuldade de perdoar, pensa assim, mas ele não vai se arrepender, ela não vai se arrepender, não vai mudar, então não vou perdoar. Jesus, diante daqueles soldados filisteus que estavam lá, né, chicoteando, batendo, judiando de Jesus lá naquele sofrimento, o que Jesus disse? Pai,
perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não procurou saber se aqueles homens iam se arrepender, se eles iam mudar, mas Jesus mesmo assim perdoou. E outra coisa, às vezes você está doendo, é porque não é você que passou isso, está doendo aqui dentro de mim, a ferida é muito grande, mas Jesus não sofreu quanta dor. A pior dor é sofrer a dor de uma culpa que você não tem, e Jesus sofreu. E Ele derramou o sangue dEle, e Ele entregou a sua vida para nos dar o perdão. Então pense nisso, nós devemos perdoar. Jesus, Ele nos perdoou, e Ele está pronto a nos perdoar, queridos. Essas três fases é muito comum, né? Às vezes, quando a gente sofre alguma coisa que a gente precisa de perdoar, normalmente a gente pensa, eu não merecia, né? Fulano de tal fez isso, eu não merecia. Outra, igual a Lé falou, a outra, ele não se arrepende, não muda. Você vê, a pessoa não muda, não adianta eu pedir perdão, ele já fez isso, ou na família não acontece, eu já perdoei meu irmão, já perdoei minha esposa, mas ele não muda, sempre acontece a mesma coisa. Mas Jesus não olhou isso, né? Então a gente tem que pensar nisso. Outra coisa importante, em Mateus 18, 21, 22, diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, queridos, perdão não tem limite, né? É 70 vezes 7, isso aí é por dias, né? Por dia, cada dia que você pecou, esse tempo você tem que perdoar. Tem uma outra coisa assim, que a transparência traz na vida da família, do casal, é a falta de comunicação. Em Provérbios 18, 13, fala que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbio 15, 1, a resposta calma desvia o furor, mas as palavras ríspidas despertam a ira. A gente já comentou, né, em palestras anteriores nossas, sobre a falta de comunicação. Então, a falta de comunicação na família é uma coisa muito séria, que tem levado muito problema no relacionamento da família. É um dos itens mais sérios mesmo numa família, é a falta de comunicação. Outra coisa também que a falta de transparência traz é o individualismo, né? Você não tem transparência, você acha que fica individual, tudo é seu, tudo dentro do seu quadradinho lá, né? E não tem diálogo com a família. O individualista quer fazer tudo sempre sozinho, é um egoísta, que recusa toda espécie de conselho. Muitas famílias têm vivido esse tipo de relacionamento. Uma família que não tem diálogo, não tem transparência, não perdoa, é orgulhoso, é individualista. O mundo lá fora está cheio de famílias destruídas. Deus te escolheu para ter uma família, o projeto que Deus tem para a sua vida, para que você possa, com seu exemplo, alcançar outras famílias. A sua família, ela é luz, ela é sal na terra. É através da tua família que outras famílias vão ser salvas. Os seus vizinhos, os seus amigos. Chega na sua casa, vê a diferença, a harmonia que tem entre você e sua mãe, entre você e seu pai, vê a obediência, vê o carinho, vê o respeito. É o que Deus tem a despertar o nosso coração, a sermos vigilantes, porque o diabo ele não está brincando de destruir. Ele quer destruir a igreja de Cristo, ele quer destruir a sua casa. Mas em nome de Jesus, o Senhor, ele quer dizer para você nesta noite, ele te diz que ele te ama. Ele quer cuidar da tua vida, ele quer gerenciar, ele quer governar a tua casa. Então, nós devemos ficar atentos a essas pequenas brechas, do não tem nada a ver, do que isso não tem problema. E, às vezes, uma pequena coisinha, né, amor? Uma pequena coisa pode destruir, pode abalar os alicerces da tua casa. Normalmente, né, os problemas familiares, ele começa numa
pequena coisa, num ato pequenininho, é uma palavra mal falada, é alguma coisa que alguém falou, um rancor, né? A gente já conversou com várias famílias que têm problemas, a gente vê que é nos pequenos detalhes, né? No casamento, mesma coisa, a pequena coisa que vai crescendo. Como a gente falou de comunicação, o segredo para uma boa comunicação, de um bom relacionamento, está na capacidade de ouvir. A gente já precisa aprender a ouvir mais, entendeu? Normalmente, nós temos muita dificuldade de ouvir. Ouvir é uma coisa séria, né? Normalmente, a gente começa a ouvir, já acha que já sabe o que o outro quer falar e já quer responder. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de ouvir. Se você ouvir bem, você consegue comunicar melhor. Então, esperar a pessoa falar, esperar entender o que ela está falando, o que ela está querendo saber, para depois responder. Normalmente, a gente responde antes de entender, de ouvir melhor, né? Outra coisa que tem que ter muito cuidado é com as coisas que dificultam a comunicação da gente dentro da nossa família, né? São sérios dentro do lar, são várias coisas que nos afetam, né? O celular, hoje, normalmente, o celular toma um tempo muito grande, né? Às vezes a gente tenta diminuir esse tempo no celular, mas hoje tudo é no celular, então você faz tudo no celular, então acaba de tomar muito tempo. A gente precisa aprender a direcionar mais esse tempo, planejar melhor esse tempo. Aí tem a televisão, várias coisas que vai dificultando essa comunicação, e a gente precisa comunicar melhor. Se a gente comunica mais, com certeza a gente vai ter um relacionamento melhor. O que acontece é que um pega o celular, o outro pensa, então também vou pegar o meu celular. Gente, nós temos pouco tempo para a família. Vocês já observaram como é que a vida está corrida? E quando chega a noite, você tem um tempo para estar ali na mesa, batendo um papo. Até na hora do lanche, até na hora do jantar, as pessoas estão lá de olho no celular. E isso tem colocado uma barreira na linha de comunicação. A família para de se conversar entre si, de se relacionar, e isso também traz o quê? O esfriamento do amor, da consideração, de um sofrer com o outro, de um entender o que está acontecendo com o outro, porque a prioridade da pessoa passa a ser o mundo virtual. Comunica mais com o que está lá fora do que com o que está dentro de sua casa. Outro pecado que traz divisão e partidarismo. Em Mateus, capítulo 12, versículo 25, diz assim, olha, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, quando há divisão, partidarismo, então há destruição. Porque o Senhor, o reino dividido, ele não prevalece. Ele vai acontecer uma queda. Se você decide a sua vida por um lado, a sua esposa decide por outro, não tem como essa família prosperar. Vai acontecer uma destruição. E muitos lares estão vivendo isso com naturalidade. É a vida moderna, é assim mesmo. A minha esposa sonha os sonhos dela, eu sonho o meu. E existe muito individualismo dentro das famílias. Eu saio com meus amigos, minha esposa sai com minhas amigas. Gente, quando eu comecei a ver isto, eu fiquei assustada, porque quando nós casamos, era só nós dois. Onde um vai, outro vai. Vamos fazer compra, vamos para a igreja, tudo junto. Vamos lanchar, tudo junto. Hoje ficou uma coisa tão comum. Meus amigos de faculdade, vamos sair. A esposa vai sair depois com as amigas dela. Eu não tenho nada contra, mas isso me assusta um pouco. Porque os dois casais têm que estar juntos. As ideias têm que estar juntas. Os sonhos têm que estar juntos. E isso é o tal de não tem nada a ver. Vai uma brechinha aqui, vocês estão entendendo? Aí o diabo vem com a bandeja e já é o pecado. O diabo ele está como um leão, né, rugindo como um leão para nos tragar. É preciso ser vigilantes. A competição, por outro lado, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7,
né, nós vamos ler que o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sempre existe conflitos nos relacionamentos, porque nós somos pessoas diferentes. Sempre vai existir. Mas o amor, ele tem que superar. É preciso. O amor, ele precisa estar no nosso coração. Nós precisamos amar. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se existe amor, não existe competição, né? Eu acredito que, então, não pode haver, né? Se existe amor, não vai haver discórdia, não vai haver divisão nem partidário. Então, eu acho que o amor, ele tudo suporta. Então, se existe o amor é a base de tudo. Conflitos, né? Igual o Alex falou um pouquinho, no relacionamento, ele existe, porque são pessoas diferentes, né? Eu fui criado de um jeito, ela de outro, eu penso de um jeito, ela pensa de outro. Então, conflitos sempre vai existir, mas tem que haver transparência e a gente tem que resolver esses conflitos, né? Os conflitos não podem ser algo que vai a vida inteira, né? Se começar a crescer muito, ele acaba numa separação. Então, o que não pode acontecer é uma das partes achar que tem mais razão do que o outro. Então, eu achar que eu tenho mais razão, que eu sou homem, eu que mando, eu que tem que ser do meu jeito, aí não vai dar certo, né? Você tem que conversar. Muitas vezes um acha que é o dono da verdade, né? Só ele que fala a verdade, é um negócio muito sério, né? No relacionamento. A verdade, a verdade é sempre está do meu lado. Então, não é assim, né? Puxar apenas para si as decisões que deveriam ser tomadas em consenso. Também é uma coisa séria, né? A gente sempre puxa para um lado, né? Tem que ter cuidado com isso. Essas ações nos levam a não ter transparência, causa a morte espiritual, que nos leva ao inferno. Só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Não podemos servir a dois senhores, como está escrito em Mateus 2, 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro e as outras coisas aí, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de relacionamento, principalmente de homem e mulher, né, do casal, e principalmente na família, né? Se a família tiver consenso, tiver transparência, com certeza vai ser uma família mais feliz. Nós acabamos de ouvir aqui que existe dois caminhos: o céu, o caminho para o céu, para a eternidade com Deus, e o inferno. Deus, ele quer a salvação para todos, mas o diabo, ele não quer que nós venhamos ter vida eterna com Deus. É para pensarmos, né? O que a palavra de domingo que foi pregada aqui? Nós somos a noiva de Cristo. Como estão as nossas vestes? Nossas vestes estão limpas? Estão sujas? Estão manchadas? Que tipo de noiva você e eu somos? Nós precisamos pensar, não apenas, né, na felicidade, na família, mas primeiro no caminho que nós estamos seguindo. Jesus, o noivo, ele vem buscar. Nós vemos a situação que o mundo está, nós estamos nas últimas horas, e nós precisamos estar atentos. Que a palavra diz que, na palavra de Deus, diz que a verdade liberta. Então, nós devemos seguir a verdade, o caminho da verdade. No livro de Filipenses 4, versículo 8, diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Nós devemos pensar no que é correto, agir no que é correto, no que ensina a palavra de Deus.
A melhor decisão, ela é sempre falar a verdade. Mesmo que venha doer, mesmo que aquilo ali, não, eu errei, eu vou ter que falar. Vai mesmo. Mesmo que na hora você sinta, a verdade liberta, a verdade traz alívio. Porque quando você fala a verdade, o outro tem mais facilidade de perdoar do que quando você engana, e a máscara, ela tem pouco tempo, a máscara uma hora vai cair, não é verdade? E a verdade, ela vai te trazer o alívio. Então, pensar nisso, praticar a verdade. Eu acho que quando se fala em transparência, a principal coisa é a verdade, né? Eu acho que quando existe verdade, existe transparência, né? A verdade é fundamental. Não existe boas mentiras ou pequenas mentiras. É uma mentirinha aqui, boas mentiras. É mentira. Independente, é mentira. Esqueça isso. Mentiras são mentiras, independente do seu tamanho. E não existe nada pior em um relacionamento do que a quebra de confiança. Mesmo que a verdade pareça dolorosa, a princípio, a melhor opção é encarar de frente. É melhor sofrer pela verdade do que pela mentira, pois assume o erro mais rápido possível e pode evitar um desgaste ainda maior. Maior e aumenta as chances de perdão. Então, se você fala a verdade, as chances de um perdão mais rápido é mais fácil, né? Porque a verdade. Agora, se você vai deixando para depois, vai contando mentira, aí depois vai ter que assumir e falar a verdade, o perdão vai ser muito mais difícil. Verdade, né? Porque vai ferir muito, mas a ferida vai ficar profunda. Provérbios 28, 13, queridos, o que diz lá? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa, ele abandona e encontra a misericórdia do Senhor. Então, quando nós confessamos, nós assumimos os nossos erros, nós somos verdadeiros, nós alcançamos o perdão de Deus. Errar, pecar, nós pecamos, mas nós não podemos conformar com o nosso pecado. Quando nós erramos, já perceberam como o Espírito Santo de Deus, que está na tua vida aí, quando você peca, você se sente incomodado? Sente vergonha de Deus? Ah, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia, me purifica, me limpa desse pecado. Eu não quero praticar. Nós não podemos conformar com o pecado. Nós devemos estar sempre atentos a não praticar o pecado. Assim é com o nosso cônjuge, com a nossa família. Se tem um erro, confessa e deixa. O problema é que a pessoa pensa que é só confessar. É confessar, irmãos, e deixar. Vai ser difícil, vai ser às vezes uma luta, uma guerra, vai, mas você vai vencer no nome de Jesus. O Senhor está aqui para transformar a tua vida, te purificar, te renovar, lavar as suas vestes. É para isso que o Senhor te chamou aqui, que nos chamou aqui nessa noite, para nos despertar a estar lavando as nossas vestes, alinhando as nossas casas, colocando a nossa casa em ordem. Outra coisa importante é compartilhar as nossas dificuldades, né? Todos nós temos dificuldade em uma área, né? Então é importante estar compartilhando, né? O que é difícil para mim no relacionamento com a minha família em geral. Então isso é importante. Orar um pelo outro para que juntos supere as adversidades. Então é o que a gente falou. Quando você está num relacionamento, a gente entre o homem e a mulher tem as dificuldades, tem os problemas. Entre irmãos, né, entre pai e filho, sempre vai ter dificuldade no relacionamento. Mas a gente precisa vencer isso aí, orar um pelos outros e superar junto essas adversidades. Essa dificuldade realmente é uma coisa que eu acabei de falar. Às vezes a gente tem uma dificuldade na área. Fale, converse. Abra, na sua família, abre com o seu cônjuge. Se você tem um discipulador, você tem uma dificuldade num pecado, confessa. Chama o seu discipulador e fala: eu estou com muita dificuldade, eu estou caindo nesse pecado sempre, me ajuda. Né? O bispo, há muito tempo atrás, ele deu exemplo, assim, que uma pessoa estava com um pecado, uma dificuldade, e ele confessou com o discipulador e falou: a hora que eu fizer isso, eu quero que você me dê um beliscão. Porque ele estava praticando aquele pecado. Não me lembro mais qual o pecado. E o discipulador ajudou ele a superar.
Então, nós devemos estar confessando e abrindo os nossos pecados, conversando com o seu discipulador, com o seu líder de célula, na sua família, a esposa, ajuda o outro em oração, porque a oração é a chave da vitória, irmãos. Não tem um inferno que venha romper a oração, porque a sua oração, ela vai chegar diante do trono de Deus e vai quebrar todo o laço, toda a armação do inimigo, e você vai vencer, nós vamos vencer. Precisamos realmente estar atento a isso, né? Obedecer, andar em obediência e amor. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, é uma coisa que assim, é um pouco difícil para as mulheres. Muitas mulheres têm dificuldade no que está falando, mas é a palavra de Deus, irmãs. Diz assim: mulheres, sujeitem a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também o Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Então, a mulher, ela precisa reconhecer, né, que ela precisa sujeitar o esposo, ser submissa, estar junto com o seu esposo, não ser pisada pelo esposo, mas sentir que ela está sempre, em tudo que nós temos, não tem um líder. Você vai na empresa, não tem um líder, né? O líder não vai te pisar, mas você tem que reconhecer que ela é o líder, vai responder tudo pela empresa ali, é a responsabilidade muito grande. E o marido, como sacerdote do lar, ele vai responder perante Deus sobre as nossas vidas. Então, a mulher, ela precisa reconhecer isso. Você que ainda não casou, você que é jovem, precisa estar atenta nisso. Porque nós, mulheres, devemos reconhecer o nosso esposo como o cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja. Continuando nesse mesmo Efésios 5, 22 até o 33, que ela estava lendo, a gente falando sobre a obediência, a gente está falando também para os homens, né? Porque às vezes as mulheres acham muito difícil ser submissa, mas também para o homem amar como Cristo amou a igreja também não é fácil, né? A Bíblia fala o seguinte: maridos, ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, entregando a si mesmo por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Deu a vida pela igreja. Então, o marido, né, se for seguir certinho, que teria que dar a vida pela sua esposa, né? Para santificá-lo, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra, e apresenta ela a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimentar e dele cuidar, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Então, o marido, né, eu acredito que para o marido é mais difícil que para a mulher, né? Porque para o homem ele teria que dar a vida pela esposa, né? O cara chegar aqui e falar: vou matar a sua esposa. Não, mata ela não, me mata aqui, ela não. Teria que ser nesse nível, né? Então, eu acho que é muito mais difícil. E a Bíblia nos ensina que quando alguém é incapaz, né, de respeitar, de obedecer a mulher, as orações não é nem recebida, né? Está lá em Pedro. Então, memorizando, o que diz lá em Gênesis? Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, irmãos, não tem privacidade de falar assim: eu casei. Não, os dois é uma só carne. Tem que haver transparência, tem que perdoar. Não adianta pensar: porque eu vou usar uma máscara, né? Enquanto está namorando, pode até tentar mostrar uma coisa, mas isso mais na frente vai ser descoberto. A máscara um dia cai. Então, nós precisamos ter um casal, a família, como Deus quer. Uma família que seja sal da terra,
a sua família. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Que nós possamos estar com a nossa vida em vigilância, andarmos de acordo com a palavra, olhar o que está errado. Será que eu estou fazendo algo que está entristecendo o coração do Senhor, que vai destruir a minha família, que está deixando de brilhar a luz lá fora? Às vezes o seu vizinho está tentando aprender com você. Viu falar aqui, está morando eles são lá da IPV, são crentes. Eu quero aprender com eles, porque, né, qual é o exemplo que nós estamos dando? Então, o inimigo não quer que você dê bom exemplo para o seu vizinho, para os seus familiares. Então, precisamos estar atentos, colocar em ordem a nossa casa. Como está o seu coração? O que você tem vivido de dificuldade, que você está guardando para você? Nós somos uma família, irmãos, nós temos liberdade, nós temos quem pode nos ajudar. Coloca diante do Senhor, né? Abra seu coração. Vamos pedir que você fique de pé, né? Para nós fazermos uma análise. A gente precisa ser transparente. Então, a palavra que Deus colocou no nosso coração para essa noite é que nós precisamos ser transparentes. Eu acredito que ser transparentes como família, ser transparente, né, na família espiritual, né, eu acho que precisa ser transparente. Eu acho que a transparência é ser verdadeiros, né? Precisamos disso. Você poderia colocar de pé? Vamos colocar de pé. Você possa estar colocando diante do Senhor o seu coração, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele pagou o preço de sangue para nos purificar. E Ele está aqui nesta noite dizendo, você não está sozinho. Você tem uma família. Você tem com quem contar. O Senhor quer te fortalecer nessa noite. Ele quer te dar vitória. E nas tuas fragilidades, o que tem sido difícil para você, na sua família? É expor a sua dificuldade? É querer esconder algo? Que às vezes a gente fala assim, eu falo mais para frente. O que você acha? Como é que está? Está agradando o Senhor? Será que a nossa família tem sido luz? Tem sido sal da terra? Que o mundo possa olhar para nós e ver Jesus em nossa vida? Falar, eu quero ser como aquela família. E que você possa sentir, você é representante do reino de Deus. Olha, você é representante do reino de Deus. Então, nós precisamos estar apostos como representantes, andar na verdade. O Senhor está aqui para te abençoar. Abra teu coração diante do Senhor.